Sabe quando uma cena de novela parece que, tipo, sai da TV e mexe com a vida real? Ou quando a vida de alguém famoso acaba dando nome a uma lei? É incrível como isso acontece, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da Carolina Diekman, sabe? Tentar conectar os papéis dela que marcaram a época com momentos da vida dela que também tiveram um impacto enorme. Vamos lá. É uma trajetória bem interessante mesmo, com muitos pontos altos e algumas curvas inesperadas, né? Exato. A ideia é olhar desde o comecinho, lá nos anos 90, passar por aqueles personagens que, nossa, todo mundo lembra, né? Sim, sim. E também por coisas que aconteceram fora das telas, mas que acabaram tendo uma repercussão pública gigante. Entender essa figura, assim, por vários anos. Com certeza. Bom, ela começou em 93, né? Aquela minissérie Sex Appeal. Mas logo depois já vieram os papéis que, tipo, colocaram ela no radar de verdade. A Sucena em Tropicaliente, 94. Isso. E a Julie, na primeira Malhação lá em 95. Foi um começo rápido, né? Já chegou marcando presença. Totalmente. Mas assim, o que realmente é fascinante, e acho que um ponto de virada claro, foi em 2000, com Laços de Família, né? Ah, Camila, impossível não falar dela. Nossa, a Camila e a luta contra a leucemia, aquilo assim, parou o Brasil. De verdade. A cena dela raspando o cabelo com aquela música. Love by Grace, marcante demais. É daquelas imagens que grudam na memória, sabe? E o mais impressionante é que o impacto foi muito além da tela, né? Foi algo bem concreto. É verdade. Parece que essa cena especificamente teve um efeito quase que imediato, né? Exato. Na época, saiu muito na mídia, né? O Ministério da Saúde divulgou dados que mostravam um salto nas doações de medula óssea. Quantos foram, você lembra? Olha, os números falavam em 23 mil novos cadastros só em 2001. Foi um recorde na época. É um exemplo muito forte de como a ficção pode, sim, impulsionar uma ação social, uma questão de saúde pública, sabe? Impressionante. E essa coisa de estar em projetos que geram debate, que tocam em pontos sensíveis, parece que continua na carreira dela, né? Sim, ela teve uma sequência de papéis bem diversos depois disso. Eu tava vendo aqui. A Edwiges, de Mulheres Apaixonadas, em 2003, que trazia toda aquela discussão sobre virgindade tardia, né? Isso. E logo depois, a Isabel, a mocinha sofredora lá em Senhora do Destino. Mas aí ela deu uma virada, né? Fez a Leona em Cobras e Lagartos, uma vilã. E foi muito elogiada por esse papel, em 2006. Depois teve a Teodora em Fina Estampa, a Jéssica de Salve Jorge, que tocava naquele tema pesadíssimo do tráfico humano. Pesado mesmo. E mais recentemente, a Lumiar, advogada em Vai na Fé. Essa variedade, sabe? De mocinha, vilã, personagens com dramas complexos. Mostra uma busca por não ficar parada no mesmo lugar, né? Totalmente. E essa exposição toda que vem com a carreira, né? Leva a gente para um outro momento bem marcante, mas de um jeito bem diferente, que foi em 2012. Ah, sim. O caso do vazamento das fotos íntimas. Foi horrível, né? Uma invasão de privacidade absurda, uma chantagem. Muito pesado. Um evento pessoal super difícil para ela, imagino. Mas que olha que coisa, né? Acabou gerando uma consequência pública muito importante. Esse caso foi o gatilho para criarem a Lei número 12.737. A famosa Lei Carolina Diekman. É interessante como o nome dela ficou para sempre ligado a essa legislação, né? E foi fundamental. Essa lei tipificou crimes na internet que antes ficavam meio numa zona cinzenta, sabe? Tipo, invadir computador, celular, que não tinha lei específica antes, né? Exato. É um exemplo muito claro de como uma experiência traumática de uma pessoa pública acabou acelerando uma mudança na lei que era super necessária com a coisa da internet crescendo, né? Essa mistura do público com o privado parece que acompanha ela mesmo. Tem outros pontos da vida pessoal que ajudam a gente a entender melhor, né? A origem da família alemã, portuguesa. Sim, o primeiro casamento com Marcos Frota, tiveram o Davi. Depois o Thiago Workman, com quem ela teve o José. Isso. E a mudança para Miami, né? Que foi em 2016. E um momento bem triste, a perda da mãe dela, em 2019, que foi bem repentino, parece. Foi um baque. E mais recentemente, né, tiveram duas coisas que chamaram a atenção. Uma foi ela falar abertamente
acho que em 2025, sobre se identificar como demissexual. Explicando aquela necessidade de ter uma conexão emocional forte para sentir atração, né? Isso. E a outra foi o fim do contrato fixo com a Globo, em 2024, depois de 30 anos lá. 30 anos é muito tempo. Muito. E isso é significativo, não só para ela, mas reflete uma mudança maior nesse esquema de contrato das emissoras com os atores aqui no Brasil, né? Com certeza. Então, juntando tudo isso, o que a gente vê é uma atriz com papéis que, nossa, marcaram demais a TV, mas que o trabalho e até a vida pessoal dela acabaram refletindo na sociedade de formas bem diretas, né? Seja na saúde, seja na lei. Exatamente. O ponto-chave que emerge, eu acho, não é só o sucesso ou os papéis variados. É como, no caso dela especificamente, essa linha entre a figura pública, o trabalho artístico e o impacto na sociedade ficou muito misturada, muito conectada. Intensa, né? Muito. Talvez mais do que outras pessoas da geração dela na TV. A trajetória dela mostra bem essa fusão, às vezes até meio involuntária, né, dessas esferas todas. Fica aquela pergunta no final, né? Até que ponto essa visibilidade toda, mesmo quando vem de momentos super difíceis, invasivos até, na vida de uma pessoa pública, até que ponto isso pode acabar acelerando discussões e mudanças na sociedade que talvez, de outro jeito, demorassem muito mais para acontecer. É uma questão complexa, né? Pra gente pensar.